Olá, meus queridos inscritos aqui no canal do YouTube, professor Nimar de Aquino, para mais um vídeo comentando a prova do TJ do Estado do Ceará. Neste vídeo falaremos aqui da prova de processo civil de técnico, tá? Técnico judiciário. E amanhã nós já falamos da prova de analista e também oficial de justiça. Vamos lá, está aqui a sua questão dizendo o seguinte: para responder às questões de números 43 a 48, considere o CPC, tá? 43 diz assim: no curso de um processo de conhecimento, o juiz, ao examinar os autos após a fase postulatória, verificou que não há necessidade de produção de outras provas, pois o réu havia confessado expressamente os fatos constitutivos do direito do autor. Diante disso, item A: os fatos confessados dependem de prova complementar para que possam ser considerados no julgamento do mérito. Assertiva é errada, pessoal. Ó, todos os fatos, né? Inclusive a confissão, todos os fatos que sejam demonstrados, inclusive a confissão, deve passar por uma análise prévia do magistrado, do juiz. Óbvio que o magistrado, verificando que a confissão realizada pelo demandado, ela é séria e que está em consonância com os demais fatos e discutidos no processo, óbvio que ele pode considerar a dispensa de outras provas. Que outras provas são essas? São as provas orais. Outras provas orais serão dispensadas porque obviamente, a confissão torna os fatos incontroversos. E em cima de fato incontroverso, não se produz prova, tá? Essa é a lógica. Então, não vai haver aqui necessidade de prova complementar, nem de audiência de instrução e julgamento, porque serão dispensadas as demais provas orais. B de bola. A audiência de instrução e julgamento é etapa obrigatória. Acabei de dizer, está errado. C de casa. A confissão judicial não dispensa a produção de outras provas. Dispensa sim, tá? Pode realmente dispensar, a depender, obviamente, da análise feita pelo juiz. Então, D de dado, o juiz deverá obrigatoriamente designar audiência de instrução e julgamento? Não, porque o objeto da audiência de instrução e julgamento é exatamente a produção de prova oral, e o item é: a confissão é meio de prova que pode tornar, melhor dizendo, desnecessária a instrução probatória, permitindo o julgamento conforme o estado do processo. Exatamente. Ora, no julgamento em conformidade com o estado do processo, conforme eu explico para você em sala de aula, o juiz se faz uma pergunta: eu preciso de mais provas para julgar esse feito? Se a resposta for não, ele pode proferir o chamado julgamento antecipado do mérito, porque dispensará a fase instrutória com audiência, instrução e julgamento, que é exatamente o que ele fez aqui, tá? Então, 43 aqui no nosso gabarito é de elefante. Passando aqui para a próxima questão, diz a questão 44 o seguinte: no curso de determinado processo, um tribunal de justiça proferiu decisão monocrática em agravo de instrumento. Inconformada, a parte interpôs o recurso cabível para que a matéria fosse apreciada pelo órgão colegiado. Posteriormente, a parte opôs embargo de declaração contra o acórdão, sob alegação de omissão. Paralelamente, sustentou que a adesão do tribunal contrariou o entendimento firmado em repetitivo do STJ, pleiteando medida adequada para preservar a autoridade desse precedente. Logo, item A: o recurso cabível contra a adesão monocrática proferido pelo relator é o agravo interno, como nós batemos isso em nossas aulas e nos cursos aí de reta final, né? Em face de decisão monocrática exarada por relator em tribunal, vai caber o quê? Agravo interno, tá? Dentre outras hipóteses que eu expliquei para vocês, beleza? B de bola. A interposição de embargo de declaração impede automaticamente a utilização de qualquer outro meio de impugnação. Não. Interrompe o prazo para interposição dos demais recursos, né? C de casa, a decisão monocrática em agravo de instrumento é irrecorrível, salvo por recurso especial. Não, como nós vimos, cabe o quê? Agravo interno, né? Cabe embargo de declaração apenas contra a sentença, não sendo admissível contra acórdão. Não. Cabem embargo de declaração
em face de qualquer decisão judicial que seja omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material. E o item E, a reclamação pode ser proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Falso, pessoal. Isso está, deixa eu sair aqui da frente, né, porque está atrapalhando a sua visão, isso está em dissonância exatamente com a súmula 734 do Supremo Tribunal Federal, que, obviamente, fomentou no legislador o desejo de ter isso no dispositivo. Não existia essa regra no CPC revogado, agora consta expressamente, está lá no artigo 988, né? Um dos seus parágrafos lá do CPC, beleza? Então, a reclamação não pode ser proposta após o trânsito em julgado. Enquanto estiver pendente de julgamento de coisa julgada material, pode você apresentar a sua reclamação. Então, 44, A de avião. Vamos avançar para a questão 45. Questão 45 diz assim: em demanda proposta perante o Poder Judiciário, o magistrado, ao constatar a ausência de pressuposto processual, de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, envolvendo direito patrimonial disponível, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Posteriormente, a parte autora ajuizou nova demanda idêntica à extinta. Na nova ação, o réu suscitou a existência de questão prejudicial externa, já decidida em outro processo transitado em julgado. No curso da nova demanda, as partes convencionaram afastar a jurisdição estatal e instituir a arbitragem. À luz das normas fundamentais do processo civil, da teoria geral do processo e do regime jurídico instituído pelo CPC em 2015, item A, extinção do processo sem resolução do mérito impede a repropositura da ação assertiva errada. A extinção do processo sem julgamento de mérito produz apenas coisa julgada formal e não material. Portanto, não impede a repropositura da demanda. Obviamente, corrigido a irregularidade, um vício processual inicial, né? P de bola, cumulação, deixa eu sair da frente, de ações idênticas em nova demanda configura litispendência, até aí perfeito. Ainda que o processo anterior tenha sido extinto sem resolução do mérito. Aí não, né? Porque a litispendência pressupõe duas ações idênticas pendentes de julgamento. Se uma já foi extinta, então não há litispendência. 45, então, B de bola, está errado. Vamos para o item C de casa. A ausência de pressuposto processual constitui vício sanável em qualquer hipótese, sendo vedada a extinção do processo sem resolução do mérito, sem prévia intimação para emenda. O que está errado aqui é que é vício sanável em qualquer hipótese. Não, existem vícios insanáveis, previstos expressamente no artigo 330 do CPC, como ilegitimidade de parte, falta de interesse, né? E a inépcia da petição inicial. Então, cuidado aqui, tá? D de dado, existência de questão prejudicial, já decidida em outro processo, ainda que não haja identidade de partes, impede a análise do mérito na nova demanda, em razão da coisa julgada material negativo, pessoal, principalmente se não houver identidade de parte, né? Então a assertiva está errada. E o item é convenção de arbitragem válida e regular, ainda que firmada no curso do processo judicial, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, desde que verse sobre direitos patrimoniais disponíveis. Perfeito. A convenção de arbitragem é a única matéria preliminar que o réu pode apresentar em contestação que o juiz não pode conhecer de ofício. Veja que, diante da convenção de arbitragem, o juízo estatal perde sua jurisdição e, obviamente, a causa deve ser remetida ao árbitro, beleza? Então, essa convenção de arbitragem pode, obviamente, ser feita de forma prévia ou durante o processo. E, uma vez feita, impede o exercício da jurisdição pelo juiz estatal. Então, é de elefante, está correto, é a nossa resposta. Vamos para a questão 46, meus caros. Em determinada ação de cobrança, o juiz, ao receber a petição inicial, verificou que o autor não juntou documento essencial à propositura da demanda.
Diante disso, determinou a intimação da parte autora para que promovesse, note, a emenda da petição inicial no prazo legal, né? Sob pena de indeferimento. Neste caso, ora, quantas vezes a gente não falou disso? A gente viu que o juiz, ao receber a petição inicial, pode tomar uma de 4 posições possíveis. A primeira é o cite-se, se a petição inicial estiver em termos. A segunda é a emenda da petição inicial, se houver um vício sanável. A terceira é o indeferimento da petição inicial, se o vício for insanável. E a última é a improcedência liminar do pedido, quando o pedido for contrário a um dos precedentes judiciais ou o juiz reconhecer desde logo prescrição ou decadência. Nesse caso, o vício é sanável, é apenas ajuntado de um documento faltante. Ora, nesse caso, o juiz determina no prazo de 15 dias que ele emende a petição inicial. O autor emende a petição inicial sob pena de indeferimento, tá? Então, o item a determinação de emenda só pode ocorrer após a apresentação da contestação pelo réu, tá errado, né? B de bola, a falta do documento essencial gera automaticamente a revelia negativa, revelia é a ausência de contestação pelo réu. Item C, o autor deve emendar a petição inicial no prazo de 5 dias, não, o prazo é de 15 dias, e o autor deve emendar a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de deferimento da inicial, é a nossa resposta D de dado, beleza? Sem perda de tempo, vamos passar para a questão 47, que assim aduz. No curso de uma ação, o réu foi regularmente citado, então ele foi regularmente citado, mas deixou de apresentar contestação. Ora, se ele deixou de apresentar contestação, ele é revel. Perfeito. No prazo legal. Diante disso, o juiz determinou o prosseguimento do feito, com base nos elementos constantes dos autos, considerando os efeitos processuais decorrentes da inércia do réu. Veja que ele chama sua atenção para isso, considerando os efeitos processuais. Ora, meus caros, que efeitos processuais são esses? Efeitos processuais da revelia, tá aí, ó, decorrentes da inércia do réu, da revelia. A revelia tem dois efeitos processuais: o efeito material e o efeito processual. Efeito processual, tá? O efeito material determina que todos os fatos apresentados pelo autor na sua petição inicial são presumivelmente verdadeiros. E o efeito processual da revelia é que, se o réu é revel e não tem advogado nos autos, ele não vai ser mais intimado de nenhum ato processual dentro da fase cognitiva. Ele só vai ser intimado lá no cumprimento de sentença, por exigência posterior do STJ, interpretação do STJ. O erro da questão da FCC, e eu vou dizer, essa questão da FCC foi pessimamente formulada, principalmente aqui no final, a citação válida. Então, é que ele coloca aqui como fosse efeito da citação válida, tá? Presta atenção que ele poderia ter muito bem dito o seguinte: com base no enunciado, marque a assertiva correta. Pronto. Ele amarraria, blindaria a questão de qualquer recurso. Agora, para mim, essa questão, como a gente vai discutir aqui nas assertivas, ela, no mínimo, será nula. No mínimo, será nula, tá? Por quê? Porque ela pode deixar realmente o aluno em dúvida na assertiva correta. Eu considero, à luz dos efeitos da revelia amarrado pelo enunciado, que poderia ser mudada a alternativa. Vamos discutir isso. Vamos lá para o item A. Suspende a citação válida. Suspende automaticamente o prazo para apresentação de defesa até nova intimação. Tudo errado, nada a ver. Citação válida não tem esse efeito e o réu, como a gente viu, o efeito processual da revelia, não será mais intimado de nenhum ato processual posterior. B de bola. Dispensa a necessidade de intimações futuras, pois o réu já foi cientificado do processo. Note, a citação hoje, pessoal, só tem uma única finalidade: é integrar o réu ao feito. Então, se ele já foi integrado ao feito, os demais atos processuais de comunicação
serão intimações. Só que, pelo efeito processual da revelia, ele não será intimado nos atos posteriores. Só que isso não é efeito da citação válida. Porém, vai ocorrer com a revelia do réu, tá? Por isso que essa assertiva B estaria a mais certa dentre as formuladas, tá? Porém, repito, a questão foi mal redigida. Vamos ser sérios, pessimamente redigida. Faltou aqui um maior cuidado do examinador. C de casa, que foi a resposta que eles colocaram como correta, torna prevento o juiz, está errado. A citação válida, o legislador aí errou por ser desatualizado o examinador. O examinador está utilizando o Código 73, onde a fixação da prevenção era efeito da citação válida. Com o CPC de 2015, deixou de ser, como eu explico para todos os meus alunos, né? Desde 2016, quando entrou em vigor o CPC de 2015. Os institutos que hoje fixam a prevenção, na verdade, é a primazia do registro ou da distribuição da petição inicial. A prevenção é fixada pelo registro ou a distribuição da petição inicial, não é pela citação válida. Então, não tem como salvar o item C. Por mais que alguém aí que colocou essa resposta queira justificar, não tem como salvar. Isso não é efeito da citação válida. Ou seja, a eventual péssima redação da FCC em relação a essa questão não tem como salvá-la, tá? Agora, induz litispendência e constitui embora o devedor, ou o réu aqui, que é o devedor, tudo bem, mas tornar prevento o juízo de maneira nenhuma. Dedidado, apenas comunica ao réu a existência do processo? Não. Citação válida integra o réu ao feito. A relação jurídica processual só se completa com a citação do réu. Impede a ocorrência de revelia, ainda que o réu não apresente contestação de maneira nenhuma. Revelia é uma situação eminentemente fática. No processo civil brasileiro, no procedimento comum regulamentado pelo CPC, revelia é ausência de contestação. O juiz abriu os autos, não viu contestação, o réu já é revel, tá? Então, se for para a FCC salvar a questão, ela terá que modificar a resposta da C para B. Adapte aí na sua prova. Se não, ela nulifica a questão, mas não dá para justificar o gabarito da FCC, beleza? Então, 47ª questão aqui, nós temos problema. E aí, vamos para a 48ª questão. Deixa eu sair aqui. 48ª questão diz assim: em ação de conhecimento, foi proferida sentença condenando o réu ao pagamento de quantia certa. Após o trânsito em julgado, o credor iniciou o cumprimento de sentença. Regularmente intimado, o devedor deixou de efetuar o pagamento voluntário no prazo legal. Posteriormente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, ora, pessoal, por que que eu falei tanto, né, de cumprimento de sentença nas retas finais, nas minhas aulas em sala de aula? Porque isso, pessoal, vai cair em prova, tá aí, né? Caiu em todas as provas de execução. Veja, item A. A impugnação apresentada pelo devedor suspende automaticamente o andamento do cumprimento de sentença. Já está errado. Impugnação ao cumprimento de sentença não tem efeito suspensivo automático. Vocês estão carecas de saber isso aqui nas minhas aulas, nos vídeos que eu comento questões aqui no YouTube. Você que foi meu aluno aqui, fiel no YouTube, sabia essa questão aqui de có e salteado, tá? B de bola. O prazo para pagamento voluntário da obrigação é de 5 dias, contar da intimação do devedor. Não, prazo do pagamento voluntário é de 15 dias. O exequente, o credor, ele requer abertura da fase executiva, que é o cumprimento de sentença, vai para o juiz e o juiz determina a intimação do executado para pagar em 15 dias. Se de casa, no cumprimento de sentença, não é admitida qualquer forma de defesa pelo executado. Claro que não. Nós estamos falando dela, da impugnação ao cumprimento de defesa, que é a defesa a ser apresentada pelo executado na fase de cumprimento de sentença. D de dado, o não pagamento voluntário da obrigação no prazo legal,
acarreta incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o débito, exatamente em consonância com o que nós falamos muito aqui para vocês. E o item E, porque quando a pessoa não paga, né, para lembrar aqui, né, ela incidem imediatamente três efeitos jurídicos. Primeiro, a incidência da multa de 10% e de honorários de 10%. Depois, né, automaticamente, o juiz vai determinar a expedição do mandado de penhora e de avaliação a ser cumprido pelo oficial de justiça, seguindo-se os atos de expropriação. E, por último, a fluência de um novo prazo de 15 dias para a apresentação do incidente da impugnação ao cumprimento de sentença, que é a defesa do executado aqui no cumprimento de sentença. E, por último, o cumprimento definitivo de sentença impede a prática de atos constitutivos, como a penhora, enquanto pendente de julgamento da impugnação, de maneira nenhuma. O cumprimento definitivo de sentença não é, obviamente, não suspende, óbvio, o processo e a eventual impugnação não, nesse caso aqui, a eventual impugnação não vai ter efeito suspensivo. Mesmo que seja apresentada impugnação e seja concedido efeito suspensivo pelo magistrado, o que há suspenso aqui, o que há de suspenso, são apenas os atos de expropriação, com a satisfação do crédito. Nem isso impede penhora e avaliação dos bens. Então, de fato, 48ª é a nossa questão de dado, tá? Com isso, pessoal, nós terminamos mais um comentário aqui. Deixa seu like, se você chegou aqui, tá de parabéns. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Só essas aulas que você vai ver aí, né, vários vídeos com aulas, com resolução de questões, justifica, mais do que justifica, a tua inscrição. Vem conosco, vem realmente desenvolver o teu processo civil, o teu direito civil e o processo penal, tá? E já sabem, né? Vamos juntos. Até a próxima.